Olá, bem-vindo ao canal Política das Coisas. No vídeo de hoje vamos falar sobre as imagens políticas como elementos do relacionamento político entre líderes e cidadãos. Para saber o que isso tem a ver com você, junte-se a nós. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos lá? O processo de personalização da política, que resultou da transformação das tecnologias de informação e comunicação, fez com que a política passasse do terreno das ideias ao terreno dos personagens. Dessa forma, a fonte predominante do poder passa a ser a personalidade, e essa personalidade deve ser exposta em um espaço político de caráter cênico e que obedece à lógica midiática, fascicular ou espetacular, do chamado estado espetáculo. Com o poder personalizado, a figura do dirigente que o exerce se torna o próprio poder, que antes era abstrato e agora se torna palpável, humanizado e vivo, tal qual a pessoa que o personifica. O homem ou a mulher personificam o poder porque personificam o grupo ao qual pertencem e que detém esse poder. Podemos ver isso claramente nos partidos, quando a figura de seus dirigentes se torna mais memorável que as ideias ou propostas que apresentam. Sendo assim, esse poder se impõe com base em seu prestígio e popularidade, tornando seu possuidor um símbolo, seja ele da nação, do Estado, de um partido ou de um grupo. Mas deve-se distinguir personalização do poder de poder pessoal. Poder pessoal se impõe quando uma única pessoa concentra ou controla todos os poderes, como nas antigas monarquias absolutas ou em uma ditadura contemporânea, como temos visto ultimamente. A personalização do poder não tem a ver com o domínio institucional, e sim com elementos da psicologia coletiva. Assim, para personalizar o poder, o homem ou a mulher públicos procuram cada vez mais projetar uma imagem que possa atrair o público com uma reprodução relativamente fiel de si mesmo ou de si mesma, uma espécie de autorretrato na linguagem artística. As imagens são baseadas nos arquétipos psicológicos, que remetem aos modelos originais que serviram para a criação de todas as coisas que existem no mundo. Na psicologia, Jung os classificam como conjunto de imagens primordiais, que dão sentido às histórias passadas de gerações em gerações e que compõem o conhecimento e o imaginário coletivo que temos. Um exemplo elementar é a mitologia e suas figuras que representam os elementos naturais ou emoções humanas. Temos mais conhecida a mitologia grega, romana, nórdica. As imagens políticas encontram-se na literatura política desde Aristóteles, passando por Maquiavel, Rousseau e Weber, sob a forma de referências a traços de personalidade dominantes nos líderes e sua influência no exercício de poder. Herói ou heroína é a primeira imagem, é a pessoa fora do comum, o salvador ou salvadora, o ídolo que todos cultuam como uma espécie de mito. A teoria do herói, presente na mitologia e em escritos de vários pensadores políticos, encontra em Weber, mais recentemente, sua consolidação, quando ele introduz na política o termo carisma, como um dom ou uma qualidade extraordinária que diferencia um líder das pessoas comuns. Esse tipo de líder que tem essa imagem produz a adesão por culto. A segunda imagem política é a da pessoa comum, ordinária. É a pessoa vinda de um espaço do cotidiano, um cidadão típico, um igual que ascende ao mundo político. Esse é o chamado líder espelho, que produz nas pessoas uma familiaridade e a sensação de representatividade por compartilhar suas opiniões e desafios. É um líder que saiu do corpo do povo e pertence legitimamente a ele. É o contrário do herói, um líder modesto e moderado que passa segurança e honestidade. Sendo assim, ele produz adesão por identidade. A terceira imagem é a do líder charme, a pessoa que se empenha em seduzir e convencer. O líder charme constitui a imagem de um irmão ou de uma irmã, tendo como característica dominante a solidariedade contra as imposições da autoridade estabelecida. Ele se posiciona como oposição com ares juvenis, conectada com avanços tecnológicos, com qualificação superior, capacidade de transitar entre as classes altas e baixas, gerando assim a popularidade e passando a ideia de compartilhamento de poder. Esse tipo de líder personifica uma política da ação, do movimento e do avanço e produz adesão pela contestação, simpatia
e a admiração gerada como se fosse uma espécie de celebridade. A próxima imagem é a de pai ou mãe. É a imagem que legitima o poder historicamente com a figura de autoridade. O pai ou a mãe do povo transmite experiência e sabedoria através da idade e oferece uma ligação entre as gerações, passando a ideia de calmaria e proteção, durante e após épocas turbulentas. É o líder informado, prudente e competente, que pode enfrentar todas as circunstâncias com discernimento, pois já passou por muitas etapas da vida e sabe bem como enfrentá-las. É também aquele que pode fundar novas eras, assim como se tornar pai ou mãe funda uma família. Essas são as 4 imagens. Essa última imagem do pai ou a mãe produz adesão pela segurança e pela confiança, principalmente. Essas imagens se sucedem na conjuntura política. Em um momento de crise, a sociedade precisa de um herói, um salvador. Após as turbulências, o pai ou a mãe servem para apaziguar e conduzir com sabedoria e experiência. Um líder charme serve para elevar o ânimo social e contestar, ou uma pessoa comum serve para se identificar com o poder. Assim, como a personalidade de uma pessoa, as imagens políticas não são sempre puras. Elas podem se encontrar combinadas nos líderes políticos, sendo uma imagem em primeiro plano e a combinação de uma ou duas imagens em segundo plano. Mas por razões óbvias, o que fica fixado na mente das pessoas é a imagem em primeiro plano, pela força que carrega. Temos como exemplos Fernando Collor, na eleição de 1989. Em primeiro plano vinha a figura do herói, em segundo plano o líder charme. Já Lula, em primeiro plano tinha a imagem do pai do povo, pai dos pobres, e em segundo plano o homem comum. Apesar da associação do poder à imagem em detrimento das ideias, a ideia de política como falsidade ou mentira não deve ser objeto de líderes políticos e nem de profissionais sérios que os assessoram. Não existe imagem falseada que resista à realidade. A real personalidade do líder, que tende a aparecer em algum momento, pois se trata de um ser humano que tem emoções e ideias, e a realidade tecnológica que temos hoje, permitem o acompanhamento ostensivo das ações daquele líder, revelando qualquer incompatibilidade na imagem política projetada e na imagem real. Como exemplo da tentativa errônea de impor uma imagem, temos a ex-presidente Dilma, apresentada desde a primeira campanha como mãe, mas sem os traços e atitudes de uma personalidade protetora e o reconhecimento público de sabedoria. Temos também Geraldo Alckmin, apresentado como um homem simples, que ia na feira, comia pastel, conversava com as pessoas, quando claramente sua personalidade e a história pessoal evocam o líder charme. Ficam aqui algumas informações sobre esse assunto e se você gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Eu sou Lídia Freitas, cientista política. Até o próximo vídeo.